Depois de falar então da máquina elementar em corrente alternada, vamos usar aqueles conceitos para analisar o motor de indução trifásico. Eu vou falar um pouquinho de novo sobre os aspectos construtivos, falar da tensão induzida no rotor, evidentemente em razão do campo magnético girante, e definir um circuito equivalente. Mostrando de volta aquela figura, né, deixando claro, né, a cara do nosso rotor, aonde tenho ranhuras, aonde passa alumínio, né, um material condutor, e esse alumínio é curto-circuitado nas suas extremidades. Se a gente dá um zoom só no rotor, a gente observa com muita clareza, né, essas barras de alumínio curto-circuitadas nas duas extremidades. Né? Então o rotor que a gente chama de gaiola de esquilo, ele em geral é de uma simplicidade muito grande. A gente chama ele de gaiola de esquilo porque se eu tirar o material ferromagnético dessa minha figura, fica uma coisa mais ou menos assim, são barras de alumínio curto-circuitadas, que parece com uma gaiola de esquilo. Eu posso ter rotores um pouquinho diferentes, a gente chama de rotores enrolados ou rotores bobinados. Nesses rotores a gente tem um conjunto de bobinas trifásicas e essas bobinas trifásicas estão ligadas a 3 anéis. Esses anéis, através de escovas, nos dão contato, né, no contato na parte imóvel, no estator da minha máquina, ao que acontece no rotor desse meu motor de indução. Esses rotores são utilizados quando a gente precisa desse acesso ao rotor, mas a grande maioria, pela sua simplicidade, dos motores de indução trifásica são do tipo gaiola de esquilo que a gente viu anteriormente. Como é que a gente analisa, então? Eu vou querer calcular qual é a tensão induzida, por exemplo, na fase A do rotor. Eu vou usar os conceitos tanto da força magnetomotriz, daqueles enrolamentos distribuídos, quanto do campo magnético girante. Lembrando, né, como é que os enrolamentos distribuídos no estator ou no rotor produzem, né, qual é a força magnetomotriz? Eu lembro que é uma onda senoidal. Né? Uma onda senoidal é produzida pelas correntes do estator e as correntes induzidas no rotor também. Essas ondas senoidais produzem o que a gente chamou de campo magnético girante. Vimos com bastante detalhe na aula passada, só estou recordando que na fase A, por exemplo, do meu estator, eu vou ter uma onda senoidal pulsante, que quando composta com a fase B e com a fase C, vai dar uma onda de força magnetomotriz, que é cossenoidal e trafega ao longo do meu entreferro. A gente gosta de representar essas ondas senoidais por setas. E é isso que eu quero tentar mostrar agora, para mostrar agora o que aquela onda produzida por correntes trifásicas no estator vai produzir, por exemplo, em uma bobina, ou seja, dois barramentos opostos a 180 graus, no rotor. Certo? Bom, eu vou representar aquela onda senoidal produzida pelo campo magnético girante do estator como uma seta. Quando o tempo passa, a gente viu, essa onda senoidal produzida pelo estator, ela gira no entreferro. Então é uma onda senoidal trafegando no entreferro que faz com que nessa bobina parada o fluxo varie rigorosamente da mesma forma que variava quando eu colocava uma bobina no estator e uma do primário e secundário de um transformador. Então, o motor de indução, quando n igual a zero, ele se comporta rigorosamente como se fosse um transformador. Ou seja, a bobina do rotor enxerga uma onda senoidal que pulsa devido ao efeito do campo magnético girante. Vamos ir para o outro extremo, ou seja, quando eu boto o rotor para rodar na velocidade que eu chamo de velocidade síncrona, ns. O que acontece com o meu rotor se eu aplico uma tensão trifásica na frequência da rede e o meu rotor está rodando a velocidade ns? Olha que interessante. Aí os dois estão rodando em sincronismo. E o que acontece com a minha bobina aqui é que o fluxo não varia. Se o fluxo não varia, não tem tensão induzida. Se não tem tensão induzida, não haverá corrente.
É por esse motivo que a gente chama os motores de indução também de motores assíncronos, que eles só funcionam fora da velocidade síncrona. Bom, então a gente viu o que acontece aqui no meu rotor e eu posso tentar resumir. Olha, quando ele igual a zero, ele funciona como se fosse um transformador. O que acontece no rotor está na frequência da rede. Quando eu estou na velocidade síncrona, não há tensão induzida, não há corrente, o motor não funciona. Eu quero saber e eu quero calcular o que acontece no meu rotor quando eu estou rodando uma velocidade n qualquer. Vale a pena a gente fazer uma recordação da tensão, né, que a gente calculou também para uma máquina elementar. A gente viu que a tensão é dada pela lei de Faraday, a gente já calculou essa tensão várias vezes, a gente sabe que ela é proporcional à frequência da variação do fluxo na minha tensão. E, em geral, para as máquinas assíncronas, a gente usa um coeficiente que a gente chama de coeficiente de distribuição dos enrolamentos, que leva em consideração exatamente a distribuição dos enrolamentos no estator e no rotor. Essa equação, então, é uma equação que a gente conhece e ela é muito importante na análise do meu rotor. Essa, então, seria uma tensão induzida no meu rotor. E aí eu quero também fazer uma recordação sobre o número de polos e a velocidade. A gente sabe que, em geral, né, as máquinas de indução, em vez de a gente falar em radianos por segundo, a velocidade, a gente trata as velocidades como rotações por minuto. Evidentemente, uma velocidade em rotações por minuto. Quando eu divido por 60, vai dar rotações por segundo, multiplico por 2π, vai dar a velocidade em radianos por segundo. Agora, n, portanto, vai ser a frequência síncrona, a velocidade síncrona em rotações por minuto, vai ser, evidentemente, passando o 60 para lá e o 2π para baixo, e lembrando que ômega é igual a 2πf, ns é facilmente calculado para uma máquina de dois polos. É só cortar esse cara e esse cara aqui, a frequência da rede é 60 Hz, portanto, a velocidade com o campo magnético girante numa máquina de dois polos será sempre 3.600 rotações por minuto. O que acontece com uma máquina de dois polos? O que é uma máquina de dois polos? Uma máquina de dois polos é quando o estator ele tem, por exemplo, na fase A, um único enrolamento, que teria um polo norte e um polo sul. Portanto, dois polos. Mesma coisa para a fase B, mesma coisa para a fase C. Uma máquina de quatro polos é diferente. Ela é enrolada de forma que eu tenho um polo norte e um polo sul desta bobina e um polo norte e um polo sul dessa outra bobina. Portanto, a gente diz que essa máquina é uma máquina de quatro polos. Evidentemente, quatro polos na fase A, na fase B e na fase C. O que acontece numa máquina de quatro polos? Quando a onda de corrente faz um ciclo completo, em vez de eu dar uma volta completa com a força magnetomotriz, eu dou meia volta com a força magnetomotriz. Portanto, a velocidade de rotação do campo magnético girante é dividida por 2, ou dividida por P sobre 2. O que isso quer dizer? Que, bom, pegando aquela minha relação, né, entre velocidade em radianos por segundo e n, né, velocidade de rotação, eu vou dizer que a minha velocidade síncrona do campo magnético girante será proporcional àquele 60 vezes 2 sobre número de polos, ou então 120 F sobre P. Percebam, por exemplo, uma máquina de quatro polos, ela vai ter uma velocidade síncrona de rotação de 1.800 rotações por minuto. Importante essa relação, mas a frequência da rotação do campo magnético girante do estator é sempre muito clara e muito definida, muito bem definida. E aí eu vou definir o que acontece no rotor. Perceba só, eu estou querendo calcular o que acontece quando o rotor está rodando a uma velocidade n. E eu sei qual é a velocidade que o campo magnético girante está rodando. Por definição, ns. Portanto, essa diferença que vai me mostrar como o fluxo varia naquela bobina do rotor. E a gente chama essa diferença aqui de velocidade de escorregamento. A gente define escorregamento como sendo ns menos n sobre ns. E aí, então, vamos tentar analisar exatamente qual é a tensão induzida na chamada frequência de escorregamento. Eu chamo o que acontece no meu rotor é exatamente nessa velocidade de escorregamento,
lembrando que NS é sempre 120 F sobre P. A minha frequência do que acontece no rotor eu chamo de F2, que acontece na velocidade de escorregamento, e evidentemente F2 vai ser S vezes a frequência da rede, a frequência de 60 Hz, no caso do Brasil. E aí eu posso dizer, olha, a minha tensão, portanto, vai acontecer nessa frequência de escorregamento e ela vai ser dada por S vezes E2, onde E2, por definição, é a tensão induzida a 60 Hz. Certo? Bom, essa equação é importante quando a gente for deduzir, no final dessa aula, o circuito equivalente. E aí eu quero tentar mostrar uma coisa super interessante. Olha só, eu mostrei agora há pouco como roda o campo magnético girante produzido pelo estator. Agora, se ele roda e está gerando tensões nessas minhas barras curto-circuitadas, essas barras curto-circuitadas da fase A, B e C do rotor vão fazer, da mesma forma que o estator, um campo magnético girante. E esse campo magnético girante, produzido agora pelas correntes do rotor, vão rodar, evidentemente, a frequência de escorregamento, ou seja, aquela velocidade N2. Mas, visto do estator, o que acontece? Acontece uma superposição de dois efeitos, que é a velocidade do campo magnético girante mais a velocidade de rotação do próprio rotor. Então, o campo magnético girante tem essa composição de N2 mais N, e que é super interessante é mostrar aqui N2 mais N, lembrando que N é 1 menos S vezes NS, e N2 é SNS. Então, essa composição da velocidade do rotor com a velocidade do campo magnético girante será sempre na velocidade síncrona. O que isso quer dizer? Vocês lembram ali do conjugado, que a gente falava, olha, eu tenho um campo correndo atrás do outro, os dois rodando a mesma velocidade. É exatamente isso que acontece no motor de indução trifásico. E aí, então, vamos falar, bom, o que a gente viu até agora? A gente viu que a gente está fazendo uma análise por fase, as bobinas do rotor produzem aquele campo magnético girante, que vai rodar a velocidade síncrona, as bobinas paradas, né, então, induzem tensão, tá certo? Como se fosse um transformador. E esse circuito equivalente, então, tem que ser muito parecido com o que a gente viu para o motor de indução. No estator, ele é idêntico. Né? A diferença entre a tensão aplicada e a tensão interna vai ser a queda de tensão na resistência, na dispersão, perdas no núcleo e a reatância de magnetização. No rotor é um pouquinho diferente, mas é bastante interessante. Isso aí essas grandezas estão todas definidas. Porque a gente sabe que no rotor eu tenho uma tensão induzida na frequência de escorregamento e eu tenho que ele está em curto-circuito. Né? Os barramentos de alumínio do rotor estão em curto. Portanto, esta corrente que circula no meu rotor vai se contrapor à circulação dessa corrente à resistência do barramento do rotor e essa reatância de dispersão na frequência de escorregamento. Olha só, então calcular I2 no meu rotor é muito simples, porque I2 vai ser a tensão dividido pela impedância. Mas em geral não é essa a expressão que a gente usa. Em geral a gente divide em cima e embaixo por S, e a gente tem que a minha corrente vai ser dada por uma tensão. Veja que essa tensão é a tensão no rotor rebatida para o estator, ou seja, na frequência do estator. E aí, dividindo, a reatância e dispersão por S. Fica uma reatância refletida à frequência do rotor e uma impedância R2, ou uma resistência R2 sobre S, que corresponde ao comportamento da carga mecânica acionada pelo eixo do meu rotor. Com essas duas considerações, eu redesenho o meu rotor, ou o circuito equivalente do meu rotor, eu transformo, eu reflito tudo para o estator e obtenho um circuito equivalente com essa cara, um circuito equivalente aonde o primário está definido, o secundário com aquela mudança de variável, ou seja, trazendo tudo para o rotor, ele tem essa cara. E é esse circuito equivalente que a gente vai analisar nas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.